Amém? A gente vai iniciar a terceira ministração da série Lugar Secreto e eu vou abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso, mais conhecida como a oração do Pai Nosso. E nós vamos ler a partir do verso 5. Esse é o texto base para essa ministração, para essa série. Mateus 6, verso 5, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Até aí. Vamos orar só mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que venha realmente ao encontro do nosso coração, de cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada a gente ministrou um pouco sobre os passos para a gente crescer em oração. A gente falou a respeito da quietude, de ficar em silêncio quando entra na presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouco mais com ênfase na oração. A gente acabou de ler aqui no texto que Jesus espera que a gente ore. Ele fala, quando vocês orarem, ou seja, ele espera que no nosso coração exista a disposição de a gente ir para o nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto. E o que o texto nos promete? Nos promete uma recompensa. Quando nós nos dedicamos a viver uma vida de oração no secreto, fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao nosso Pai que está em secreto, a Bíblia fala que aquele que nos vê em secreto, nos recompensará. Ou seja, existe recompensa para aqueles que se dedicam em oração. Então, toda vez que você vai para o seu quarto e começa a entrar num lugar de intimidade com Deus, por mais que ninguém veja, por mais que até mesmo uma pessoa que tem mais intimidade com você não te veja, o teu Pai que está em secreto e que te vê em secreto, o recompensará. Então, a gente precisa realmente entender o poder da oração. E o que é oração? Eu ouvi uma definição que é o homem concedendo a Deus o direito legal de interferir na terra, nos assuntos da terra. Tem um livro que a gente já até compartilhou muito nos nossos cultos, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonardo Ravenhill, que para mim é o melhor livro que eu já li na minha vida. E ele fala muito sobre oração. E ele diz assim, a oração o segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. Então existe um poder muito forte na oração. Ele fala também nesse livro que está com razão quando afirma, o M. Bounds, que é outro autor, quando afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Então, a gente fala muito do sobrenatural, de curas, milagres, e muitas vezes aquilo que Deus opera através de uma pequena oração em público não é por conta daquela pequena oração, mas da vida dedicada no secreto. Só quem consegue realmente ser usado por Deus de forma poderosa através de uma oração curta em público e ver milagres extraordinários é aqueles que se dedicam na oração no secreto. Então nós precisamos realmente crescer no secreto. E nas últimas semanas a gente ministrou sobre isso, de ir para o nosso quarto, fechar a porta do quarto e orar em secreto. Aqueles que dividem quarto com irmãos ou com irmãs e não têm essa possibilidade, que pudesse utilizar algum ambiente da sua casa para orar realmente, seja o banheiro, a sala, a varanda, não sei. Mas que você pudesse ter esse momento de sozinho com Deus. Amém? Não é somente o quarto, mas eu creio que o princípio que Deus está nos dando aqui na oração do Pai Nosso é o nosso momento a sós com Ele. E nessa noite eu quero falar com vocês a respeito da oração no secreto em línguas. Essa arma poderosa que é a oração em línguas. A gente fala muito sobre o poder da oração, mas o poder da oração em línguas também é mais uma ferramenta de edificação pessoal que Deus nos concede. E na Bíblia, em 1 Coríntios 14, verso 2, diz assim:
Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. E aí, mais adiante no texto, no verso 14, pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então aqui Paulo está falando, no 1 Coríntios 14, a respeito da oração em línguas. E primeira coisa que a gente precisa entender é o que é oração em línguas. A oração em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. É uma linguagem sobrenatural de oração. É também uma manifestação sobrenatural do Espírito, como nós vemos em Atos 2:4. É também uma oração em Espírito, porque aqui que a gente acabou de ler diz, quem ora em língua, o Espírito ora. Então quando você está orando em línguas, quando vem aquela inspiração e você começa a fluir palavras que o seu intelecto, o seu entendimento não entende, você começa a orar em espírito. E de fato, a sua mente não participa disso, mas o seu espírito está sendo edificado. E para a gente entender, 1 Coríntios 14:4 dá embasamento para aquilo que eu estou falando, diz assim, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então é muito importante a gente ter esse entendimento de orar em línguas no secreto realmente, porque Paulo fala que quando a gente estiver numa reunião pública, não é bom que a gente ore em línguas, porque se chega um incrédulo na reunião, onde as pessoas estão orando em línguas, sem a interpretação daquilo, vão pensar que a gente é louco. Então qual o melhor lugar para orar em línguas? É no secreto. É quando você está sozinho com Deus e que você começa a fluir no sobrenatural. Então, a gente falou o que é oração em línguas, agora eu vou falar o que não é oração em línguas. A oração em línguas não é uma habilidade linguística. Alguns teólogos creem que é uma habilidade linguística. Não, quando você fala em línguas, você está falando um idioma da terra que você não entende, mas na verdade não é isso. A Bíblia fala que a sua mente não é capaz de participar disso. Então, não é algo também compreensível para a razão. A oração em línguas não é um atestado de espiritualidade, ou seja, se você já ora em línguas, é batizado com o Espírito Santo, você não é mais especial ou mais importante do que uma pessoa que não ora. Não é um atestado de espiritualidade. E não é algo que deve ser proibido. Ou seja, a gente não deve proibir o falar em línguas, porque Paulo, em 1 Coríntios 14:39, vai dizer assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então, não deve ser proibido o falar em línguas. Ele tem algumas regras que na igreja, se não houver quem interprete, Paulo aconselha que a gente não deve orar em público, em línguas de forma audível, sendo que um incrédulo vá ver aquilo, como acabei de falar, e vai achar que nós somos loucos. E qual é o propósito da oração em línguas? Mais do que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, é uma ferramenta de edificação pessoal. Então, quando você ora em línguas, a sua fé está sendo edificada. E eu vou falar bem brevemente a respeito dos benefícios da oração em línguas. Existem benefícios para aqueles que oram? Sim, a Bíblia fala, como a gente acabou de dizer aqui, que quando nós vamos para o nosso quarto e nós oramos no secreto, existe recompensa. Mas existe recompensa também a respeito da oração em línguas. Existe um livro que se chama A Linguagem Sobrenatural da Oração, do Luciano Subirá, que ele vai listar 7 benefícios da oração em línguas. Eu não vou falar deles todos porque eu não terei tempo, vou falar de alguns aqui nessa noite e eu gostaria que você estivesse bem atento aos benefícios da oração em línguas, da gente realmente se dedicar nessa prática espiritual no nosso quarto, em todo o tempo. Amém? O primeiro benefício da oração em línguas é o conhecimento por revelação. Você já parou para pensar, muitas vezes quando você assiste um pregador, seja no YouTube ou através do pastor da sua igreja, e você olha assim, cara, como é que ele teve esse entendimento da Bíblia? E você se pergunta, como é que ele conseguiu chegar a esse entendimento? Muito daquilo que Deus fala é através do conhecimento revelado. Uma pessoa natural lendo a Bíblia às vezes não consegue enxergar aquilo que pelo Espírito é revelado. Então, quando a gente começa a orar em línguas,
existe uma edificação da nossa fé de tal forma que Deus vai trazendo a revelação da palavra. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o que é revelação? É remover o véu. Então, quando nós nos dedicamos a ir no secreto e começamos a orar em línguas, o Espírito Santo vai removendo toda a máscara, todo o véu que nos impede de enxergar aquilo que está na palavra de Deus. Então esse é o primeiro benefício que eu quero listar. O segundo benefício é a edificação da nossa fé. O que é edificar? É construir. Se sua fé é pequena, como é que a gente edifica a fé? Existem duas formas básicas. A primeira, através de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também é edificada, ou seja, é construída, é aumentada através de uma oração em línguas. Em Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos orando no Espírito, que nós definimos que é oração em línguas, nós estamos sendo edificados, a nossa fé está sendo construída, está sendo aumentada. O nosso homem interior, ele começa a estar mais sensível a ouvir a voz de Deus e nós começamos a exercer mais fé. Amém? Segundo ponto. O terceiro ponto agora, como benefício da oração em línguas, é orando a vontade de Deus. Em Romanos 8, 26 e 27, a Bíblia vai dizer o seguinte: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ou seja, a Bíblia fala que a gente não sabe orar da forma correta. Muitas vezes a gente não sabemos como orar de fato, mas quando a gente ora em espírito, o Espírito Santo, através do nosso espírito, intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, na verdade. Então, quando a gente ora em espírito, a gente não sabe aquilo que está orando, mas o Espírito Santo está orando a perfeita vontade de Deus. E para ilustrar uma história, na verdade, não sei se aconteceu de fato, eu creio que é só uma história para ilustrar, que um anjo estava vendo a oração de um pastor, e na oração que ele orava no entendimento, ou seja, no português, ele orava: Deus, me leva a ter mais condições financeiras, abençoa a minha vida financeira, traz cada vez mais recursos para o ministério. E ele estava começando a orar no entendimento, a oração do coração dele. E quando ele começava a orar em espírito, e aí a oração em espírito que ele não entendia, mas estava chegando a Deus, era: Deus, me leva a amar mais a minha esposa. Deus, me leva a amar cada vez mais a minha esposa. E os anjos começavam a rir daquilo, porque no coração dele ele queria os recursos e orava para Deus por isso. Mas de fato a vontade perfeita de Deus, e quando ele orava no espírito, ele estava chegando a Deus como: Deus, me leva a amar mais a minha esposa. E quando nós oramos no espírito, nós estamos realmente cada vez mais orando a vontade de Deus. Porque o que é oração? É assim na terra como no céu, que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, a gente concede o direito legal de Deus interferir e fazer a sua vontade em nossas vidas. O quarto e penúltimo ponto é quando você ora em línguas, o seu espírito, na verdade, está cada vez mais sensível a ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios 14, 14 diz: porque se orar em língua, o meu espírito ora. Em Romanos 8,16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual a forma mais comum de Deus falar conosco? Talvez você tenha pensado: será que é de forma audível, como no Antigo Testamento? Não. A forma mais comum de Deus falar conosco é através do nosso espírito. Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós estamos orando em línguas, na oração no Espírito, nós estamos com um canal aberto entre nós e Deus,
de forma que o nosso ouvido espiritual ele começa a se tornar cada vez mais sensível a ouvir a voz de Deus. E por isso a gente tem que exercitar essa prática espiritual, de ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta, orar com entendimento, mas orar também na oração em línguas. Talvez você, quanto tempo não tem exercitado essa prática espiritual da oração em línguas? Esse é o momento que Deus tem colocado no meu coração para que realmente venha despertar no meu coração, no seu coração que está me assistindo, de você se dedicar mais na oração no secreto e em especial também na oração em línguas. E o quinto e último ponto, já para a gente encerrar, é vencer a carne. Quando a gente ora em línguas, existe esse benefício da vitória sobre a carne. Em Gálatas 5, do verso 16 ao verso 17, vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, ou seja, aqui no texto que acabamos de ler, existem o nosso espírito e a nossa carne. Eles são rivais, ou seja, eles são oponentes, eles são opostos entre si. A carne deseja o pecado, é inclinada para o pecado, mas o espírito ele quer a Deus. Então, quando nós oramos no Espírito Santo, através da oração em línguas, o nosso espírito está sendo edificado e fortalecendo o nosso espírito para que o nosso espírito tenha domínio sobre a nossa carne. Então, quando nós se dedicamos nessa prática espiritual, você começa a andar em vitória contra pecados que muitas vezes tentam te afastar da presença de Deus. Então, a minha oração é realmente para que Deus desperte isso no teu coração, para que o teu espírito seja superior à vontade da sua carne em pecar. Então, eu fico imaginando, talvez você que está me ouvindo, Felipe, mas eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, eu nunca orei em línguas. Esse é o momento de você fechar a porta do seu quarto assim que acabar essa ministração, essa live, de você dizer: Deus, vem com o teu Espírito Santo, eu quero receber o batismo, eu quero realmente começar a fluir no Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida um fluir sobrenatural do Espírito Santo. E assim como Atos capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo, onde eles começaram a orar em línguas pela primeira vez, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. E se você já é aquela pessoa que já ora em línguas, mas quem sabe você há um bom tempo não tem utilizado dessa prática espiritual, talvez porque você entrou no comodismo, talvez é porque você realmente entrou no modo automático e você se esqueceu. Eu declaro sobre a sua vida um despertar sobrenatural para que você venha realmente exercer o seu sacerdócio no secreto e você comece a fluir em línguas, orar em línguas de fato, que seja uma prática constante, não somente no seu quarto. O secreto é o mais importante, eu creio, mas que você ore em línguas em todo o tempo, em todo o tempo. Uma das pessoas que mais me influenciou na oração em línguas é realmente o autor Luciano Subirá, um pastor que ele escreveu o livro O Linguagem Sobrenatural da Oração, e ele fala que essa prática espiritual ele mudou completamente a vida dele. E ele não somente orava em línguas no seu quarto, mas em todos os afazeres do seu dia, ele começou a colocar em prática a oração em línguas. Quando ele ia para o trabalho, ele estava lá fazendo atividades que ele não precisava pensar muito, às vezes colocar algo no estoque, alguma coisa do tipo, ele começava a balbuciar palavras em pensamentos também, não precisa ser de forma audível para que as pessoas não ouvissem ele no trabalho. Ele começou a orar em línguas. Quando fazia viagens de carro, ele começava a orar em línguas. Isso mudou a minha vida e eu entendi: Deus, eu quero isso também. E eu comecei a colocar em prática alguns desses fundamentos que ele nos deu no livro, em ministrações que eu ouvi também. Quando às vezes eu ia para a faculdade, eu começava a orar em línguas, colocava uma música e começava a orar em línguas no percurso da minha casa para a faculdade. E às vezes quando eu estou no carro sozinho, às vezes eu vou para a igreja, da minha casa para a igreja são mais ou menos 15 a 20 minutos, eu sempre procuro aproveitar esse momento para orar em línguas, e isso é muito importante, cara. E eu creio que a gente precisa aproveitar esse momento, porque existem benefícios sobrenaturais. E eu creio que Deus ele quer despertar isso em nós. E quanto mais você orar em línguas, quanto mais você orar no secreto,
mais fé vai ser injetada dentro de você e você vai começar a viver um romper na sua vida. E a minha oração é essa, sabe? Que você viva esse romper sobrenatural. Então, só para recapitular os pontos da oração, os benefícios da oração é conhecimento por revelação, edificação da fé, orando à vontade de Deus, sensibilidade espiritual e vencendo a carne. Eu citei 5, no livro são 7, mas eu não vou falar dos 7 para que não fique muito extenso. Amém? Então eu gostaria de que você fechasse seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo um despertar espiritual. Leva-nos a um avivamento, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que a nossa vida possa ser cada vez mais fortalecida pelo Teu Espírito. Que o nosso entendimento da oração no secreto, a oração em línguas, possa ser cada vez mais clara, Senhor, e que possamos colocar em prática, porque a Tua palavra de Deus, a Tua palavra diz que não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, e que possamos exercer isso na nossa vida a partir de hoje, que possamos orar no secreto, ter a nossa vida devocional, ter oração em línguas como um hábito, Senhor, em nome de Jesus. Amém.